Aqui no canal a gente sempre usa os personagens da cultura pop para trazer temas da psicologia para mais perto e te ajudar a se conhecer mais e melhor. E como a série da Miss Marvel, a gente viu a oportunidade perfeita para falar sobre o momento em que a Kamala Khan vive, tanto nos quadrinhos quanto na série da Marvel. Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre a série Miss Marvel. O que a Marvel quis nessa série e o que ela está buscando nesse momento do MCU é trazer um público mais novo para conhecer e se interessar pelas suas produções. Para isso, eles apostaram numa série mais dinâmica, mais colorida e com um tom mais leve, só que com discussões muito interessantes e bem típicas do momento da adolescência, que é comum para a maioria de nós. Exatamente para a maioria. E não para todo mundo. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estudei a adolescência, porque é óbvio, mas eu nunca tinha pensado sobre isso, que é que a adolescência não acontece para todo mundo. E ela nem sempre existiu. É óbvio que a passagem dos 12 aos 18 anos existe para todo mundo, o que não acontece é o período que a gente chama de adolescência. Pra gente, esse período é o que se dá depois da infância e antes da idade adulta, e é uma fase em que a gente aprende a ser adulto, deixando alguns hábitos de criança de lado, mas não tem ainda todas as responsabilidades da vida adulta. Como eu falei, nem sempre foi assim. Esse é um período que varia ao redor do mundo e ao longo dos anos. Na Idade Média, assim que as crianças fossem capazes de trabalhar, já se tornavam adultas e podiam ajudar a família. Ao longo da história, essas fases do desenvolvimento foram se delimitando mais, principalmente aqui no Ocidente, com a consolidação do capitalismo e a Revolução Industrial. A formação escolar passou a durar mais e ter mais importância nas classes mais ricas e depois passou a ser adotada por todas as classes nos anos seguintes. Então, como os jovens foram entrando no mercado de trabalho cada vez mais tarde, aconteceu um atraso para a entrada do jovem na vida adulta. E por causa de instituições como a escola e o mercado de trabalho, a gente tem esses períodos bem delimitados na maioria das vezes. Mas é por causa também desse mercado de trabalho, desse sistema, que a gente tem outras situações como uma interrupção forçada da adolescência ou uma antecipação da vida adulta para que o jovem ajude ou seja responsável pelo sustento da própria vida ou da vida da família. Além disso, na adolescência a gente vive um período de luto. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, mas basicamente essa é uma fase de mudanças em que a gente perde muita coisa, como amizades, o carinho e a atenção que tinha quando criança, e também do nosso próprio corpo. E com a mudança do nosso corpo, a gente vive um luto pelo corpo da criança que se foi, enquanto tentamos nos adaptar a um corpo novo e diferente. E com a mudança do nosso corpo, a gente vive um luto pelo corpo da criança que se foi, enquanto tentamos nos adaptar a um corpo novo e diferente. Tanto na série quanto nos quadrinhos, os poderes da Kamala refletem as mudanças corporais e esse sentimento de inadequação em que ela está num corpo que não consegue controlar, que faz seus braços ficarem maiores e desajeitados e até fazer aparecer uma espinha no nariz quando menos se espera. Outra relação da Kamala com seus poderes é o fato dela estar buscando sua identidade como super-heroína e também buscar sua identidade como adolescente. Uma característica da adolescência acontece por causa daquelas mudanças no corpo e fazem o adolescente mudar a concepção que ele tem da própria imagem. No primeiro momento, essa questão do corpo é a maior preocupação, mas logo ela vai para outros aspectos e o adolescente busca formar a sua identidade como um todo, seja na sua personalidade, nos seus valores, nas suas aspirações. Então, essa etapa da vida vai ser marcada pela busca por uma identidade, que pode ser parecida com a identidade infantil ou totalmente diferente. Essa busca é marcada pela experimentação e pelas experiências sociais do adolescente e pode ser muito influenciada pelos grupos aos quais esse adolescente pertence. Assim como a Kamala busca um nome de herói, um uniforme e os seus parceiros que vão ajudar a descobrir os seus poderes e salvar a cidade. Uma outra coisa que pode acontecer é o distanciamento entre o adolescente e os pais. Assim como a gente vê a Kamala fazendo logo no início da série, quando ela tem um desentendimento, quando não pode ir para a Conferência dos Vingadores. Na adolescência, isso acontece justamente por causa da busca pela identidade e para que a identidade do adolescente seja só dele e seja diferente
da identidade dos pais. Mas precisamos deixar evidente que essa relação entre os pais e os adolescentes ainda é muito considerável, já que são figuras muito importantes e de apoio para eles. E quando você busca a sua identidade, o mais importante é se identificar com aqueles que dão um like nesse vídeo e com os que compartilham para que a psicologia alcance mais pessoas ainda. A maneira como uma criança vai encarar a adolescência vai depender de como essa criança se desenvolveu até aqui, como ela se relacionou com os adultos e as crianças à sua volta e nos níveis de segurança e confiança que ela já desenvolveu. Todo esse histórico vai se relacionar com os conflitos que vão acontecer durante a adolescência, as alterações da autoestima, busca por identidade, inadequações do corpo e etc. Então, o que pode variar na adolescência de cada um são as experiências pelas quais se passa e como você vai passar por cada experiência dessa. Além disso, a gente tem que pensar antes de se referir ao momento do outro como uma fase que logo vai passar. Falar dessa forma acaba afastando os adultos das questões do adolescente e fazendo com que esse momento fique só mais conturbado e que o adolescente passe por ele sem apoio. A gente precisa deixar compreensível que essas etapas do desenvolvimento acontecem por toda a vida e que em todos os momentos a gente está em desenvolvimento e na maioria dos casos nos tornando pessoas melhores, de acordo com o que a gente acredita, seja na adolescência ou na idade adulta. Então a adolescência não é só uma fase que logo vai passar e trazer aquela criança de volta. É uma etapa como qualquer outra e que vai trazer mudanças para quem está passando por ela. Outra mudança que a gente pode destacar na adolescência é a presença de um certo egocentrismo e do que esse cara aqui chamou de fábula pessoal. Essas duas características são fruto das mudanças cognitivas que estão acontecendo na adolescência e a sua capacidade de pensar sobre si mesmo e sobre o pensamento dos outros. O egocentrismo é responsável pela ideia comum de que os outros estão tão interessados nas suas preocupações e nos seus comportamentos quanto o próprio adolescente, o que pode explicar tanto os comportamentos exibicionistas quanto o aumento da timidez na adolescência e também uma evitação de situações em que se sinta julgado. E a chamada fábula pessoal que eu falei é quando o adolescente acha que as suas experiências são únicas e diferentes e o que ele está vivendo nunca aconteceu com mais ninguém e que ninguém entende o que ele está passando, que pode explicar comportamentos impulsivos ou perigosos que podem acontecer nessa idade. Além disso, já sabemos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Dessa forma, a Kamala na adolescência tem que lidar com seus novos poderes e consequentes novas responsabilidades. Mas não é só ela. Como eu falei, a adolescência é marcada pela chegada de novas responsabilidades, como as que eu já falei, que impactam diretamente na formação da nossa identidade, mas também a busca pelo futuro profissional, talvez a decisão por uma faculdade, pela religião com que mais se identifica, às vezes um aumento na carga dos estudos, em decidir com quem vai se relacionar. Mas para essas novas responsabilidades podemos sempre ter uma ajuda. Assim como a Kamala, a gente tem que viver elas, conhecer os nossos poderes e limitações, e sempre que estiver difícil, não precisamos passar por isso sozinhos. Você sempre pode procurar alguém com quem contar, um amigo, um parente ou até mesmo um profissional da psicologia para te ajudar nessas novas questões. E um outro ponto, mas que vai ficar para um outro vídeo, é a questão de que a origem da Kamala foi adaptada na série e temos ela como a primeira mutante do MCU. Nos quadrinhos, as histórias dos mutantes sempre estiveram relacionadas a grupos minorizados e excluídos. Como a Kamala tem a sua origem muçulmana, faz todo sentido que ela assuma o manto da primeira mutante oficial do MCU. Além disso, ela traz essa dualidade tanto para a fase em que está vivendo, quanto para a sua origem. Um adolescente que não é criança nem adulta e uma menina que não é totalmente paquistanesa nem totalmente norte-americana, o que de fato tem mais impacto ainda na sua autoestima e que geralmente vai buscar identificação com grupos relacionados para formar a sua identidade, que é o que a gente vê quando ela frequenta uma mesquita e mantém as amizades por lá, reforçando que o apoio desses grupos é fundamental para a sua identidade e para a sua autoestima. E se você quiser saber mais sobre heróis e identidade, você pode clicar nesse vídeo aqui, que eu falo sobre psicologia e as máscaras no filme do Batman. Mas se você quiser mais Marvel, pode clicar nesse vídeo aqui e conferir sobre o filme do Doutor Estranho. Então, muito obrigado e até a próxima!